Olá, o trabalho de hoje é uma manta de pescoço. Aqui vão ser 2 pontos avesso direito. O primeiro deles é um ponto em que eu teço 6 carreiras, tiro em linha de outra cor, viro o trabalho, coloco de volta para a máquina e faço mais 6 carreiras. Tirando em linha de outra cor e virando, eu tenho ele avesso direito. Assim ele não enrola nas laterais e fica um trabalho parecendo tricô de agulhas. O trabalho estava assim: viro e recoloco os pontos para a máquina. Esse é bem fácil, simples de fazer, só é um pouquinho trabalhoso por causa do tirar em linha de outra cor e recolocar os pontos. Mas nada que não dê para fazer em qualquer tipo de máquina. Para essa manta, eu coloquei 40 pontos. É uma manta estreita, mas como ela não enrola, ela vai ficando tamanho ideal. Aqui no começo, eu só enlacei as agulhas para início, não preciso fazer nenhum outro acabamento na ponta. Se quiser colocar franja, também ficaria muito bonito, só que a franja pesa um pouquinho mais. Então, repuxaria essas carreiras aqui. E assim o trabalho pode ser feito somente nesse ponto, ou, como eu vou fazer agora, colocando mais um ponto feito também com o efeito direito e avesso. Deixo 2 agulhas na lateral, solto o próximo ponto, 6 carreiras abaixo. E remalho pelo avesso. O próximo ponto também. Coloco o remalhador já no ponto antes de descer todo. Remalhei 6 agulhas, pulo 4, solto o próximo, remalho mais 6, e a cada 6 remalhadas eu pulo 4 agulhas que ficam em ponto avesso aqui para mim. Remalhei 6, deixei 4, 6, deixei 4. Agora venho com o transportador de 1, naquele último ponto que foi remalhado dos 6, eu transporto para dentro. De um lado e do outro.
No tricô à mão, esse ponto chama-se cestaria, porque a trama dele parece muito com cesta. Depois que eu fiz o furinho, teço mais 6 carreiras. Venho com o remalhador novamente e começo a remalhar. Agora, onde foram remalhados antes, eu deixo sem remalhar. E onde era avesso para mim, eu remalho. 6 carreiras abaixo. Eu estou fazendo de 6 em 6 carreiras, mas pode ser qualquer outra. Eu uso as 6 carreiras porque aqui, nessa receita de baixo, nesse desenho de baixo, também eu usei 6. Na agulha que tem o furinho, eu desço ela e apanho o ponto aqui, antes que desfaça. Daí eu remalho apenas 4 carreiras. O furinho está aqui, coloco o remalhador na carreira de cima, onde formou o ponto, e remalho 4 carreiras aqui. Pulo 4 agulhas, remalho a próxima. Na lateral, a opção pode ser remalhar esses 2 pontos que ficaram, ou deixar um e remalhar apenas um. Conto 4 e começo a remalhar de novo. Naquela agulha que tinha o furinho, remalho apenas 4 carreiras. E nas outras, remalho 6 carreiras. Tenho novamente 6 agulhas remalhadas, 4 ficaram no avesso. Agora, nessas 6 agulhas, pego o último ponto e transporto para dentro. Faço 6 carreiras. E remalho novamente. A agulha que é transportada é sempre a mesma, mas dá a impressão que foi a do lado. Agora, quem foi remalhado, deixo no avesso. Quem não foi remalhado embaixo, vai ser agora. Desço 4 carreiras nessa do furinho. E 6 carreiras nessa outra. Sempre coloco o remalhador embaixo, antes de puxar o ponto, para desmanchar e não perdê-lo. Deixo 4
e começo a remalhar novamente. E assim eu vou tecendo 6 carreiras e remalhando 6 pontos, deixando 4 intermediários. Eu escolhi fazer 6 por 4. Quer fazer mais carreiras? Também é possível, ele fica mais espichado, mas eu queria o efeito quadradinho. Então é sempre bom ver aquilo que você quer de efeito. Outra sugestão também é deixar uma diferença entre 4 e 6 maior, pode ser 3 e 8, você escolhe a quantia de pontos que queira remalhar. Só que toda vez que eu faço o remalhado para esse desenho aqui, depois que eu terminei o remalhado, eu tenho que transportar o último ponto para dentro daqueles que foram remalhados. Daí ele dá esse efeito aqui de furinho. Como ele é um ponto avesso direito, então no lado avesso da malha ele fica bom, muito bonito, e no lado direito também. Ele tem uma aparência de ponto feito com agulhas de tricô à mão. Só que aqui nós tecemos a máquina e usamos o remalhador e o transportador de para fazer o furinho. Nessa manta em especial, eu vou usar dois tipos de ponto diferente. O ponto que eu transporto do avesso para o direito e esse remalhado. Então, eu teço uma quantia nessa receita e depois começo com essa outra receita aqui. É uma manta de pescoço comprida, então o trabalho vai demorar um pouquinho. Não quero terminar já nesse instante, tiro em linha de outra cor e volto outra hora para terminar. Mas o ponto é esse e pode ser usado em qualquer tipo de peça, inclusive manta de bebê. Imagine uma quantia de pontos maior ou uma distância em carreiras maior também, em manta de bebê ficaria lindo e podendo ser bordado nesses espaços aqui. São ideias que a gente pode aproveitar de um ponto e usar em muitas peças. Nossa amostra de ponto para hoje é essa. Bom trabalho!